da liberdade. Nós viemos para uma sala de aula para entender um pouquinho sobre expressões racistas, frases que remetem historicamente ao período de escravidão. Aqui comigo o professor Henry, que é o professor de História, professor denegrir. É um verbo que remete ao racismo. Com certeza. Essas e várias outras expressões são expressões que remetem a uma época muito marcante da história do Brasil e também de um processo de naturalização que aconteceu ao longo da história. Principalmente depois do século XVIII, essas expressões começam a ganhar e começam a ficar no imaginário das pessoas e passam a agir quase na normalidade. Então, praticamente, a gente começa a repetir esse racismo cada vez mais nas questões linguísticas e acabam que muitas vezes as pessoas nem sabem e nem notam que são expressões racistas. Ou seja, falar, usar essa frase, não quero denegrir a imagem de ninguém, aí tem racismo. Com certeza, é uma expressão que quase seria um sinônimo de uma ideia de difamar. Aquela ideia, olha, se eu escureço essa pessoa, se eu denigro a imagem dessa pessoa, coloco ela, torno essa pessoa como negra, então todo esse processo marca um processo marcante que a gente entende como racismo. Você separou mais uma expressão aqui, ovelha negra. São outras, essa é mais uma das expressões que nós podemos falar um pouco. Sempre aquela ideia, quase um ditado popular. As pessoas falam, ele é a ovelha negra da família. Virou até tema de música da Rita Lee por um tempo. Então isso vai ficando no imaginário das pessoas e começa a ficar quase que natural. Também a gente tem, por exemplo, as ideias aqui de dia de branco. Essa é uma expressão que muitas vezes o dito senso comum, as pessoas conversam em casa, então falam, olha, eu vou embora porque amanhã é dia de branco. Como se fosse um processo que só os brancos trabalhassem. Isso é um processo que, como eu disse, desde o século XVIII, começa a se naturalizar e colocar a figura dos escravizados falando que eles não trabalhavam, mas de fato... Pelo contrário, pelo contrário, eram eles de fato que construíram esse país e foi muito marcante todo esse processo. Outra aqui que é muito comum, até mesmo para os jovens, essas expressões começam a ser colocadas, a gente vê isso muito em sala de aula, a expressão dita não sou tuas negras. Olha, não fala assim comigo que eu não sou tuas negras. Um processo de desrespeito, principalmente à figura das mulheres negras e das escravizadas ao longo desse processo que sofreram tanto com as mazelas que nós bem falamos aqui. Então, para quem está em casa, qual que é a orientação? É repensar em todas essas frases que a gente usa no dia a dia. Com certeza, é o que eu sempre digo para os alunos, para a gente repensar e também ter o diálogo. Isso é bastante importante, porque não adianta nada ficar aqui na expressão, mas sim quando a gente ouvir essas expressões, que elas são comuns nos dias de hoje, com certeza depois de ver essa matéria vocês vão ouvir alguém falando sobre isso, você falar para a pessoa e dar aquele toque, falar assim, olha só amigo, isso não é muito legal de comentar, né? Dá para ressignificar. Olha, em vez de você falar denegrir, você pode falar outra coisa, você pode usar outras expressões, até mesmo as outras aqui. Então corrigir sempre esse processo, que é um processo de educação e isso é construído ao longo do tempo. Nessa semana é importante essa reflexão e o respeito ao próximo. Muito importante agora no Dia da Consciência Negra a gente relembrar também vários autores, pensadores, pessoas que passaram ao longo da nossa história, principalmente agora no Dia da Consciência Negra, que marca o dito aniversário da morte de Zumbi. Muito importante a gente pensar essa figura, entre outras, e rememorá-las na nossa história e ver como ao longo da nossa história nós temos contribuições muito, mas muito importantes mesmo dessas pessoas. Ok, obrigada por essa aula de história. Então fica aqui a dica, a reflexão nessa semana importante que comemora então a consciência negra.